graça e a paz do Senhor, dando continuidade ao segundo vídeo da série As Paixões Infames, Coisas Abomináveis a Deus. Nós queremos começar lendo do Velho Testamento, do livro Levítico. Vamos ao capítulo 18. Aqui Moisés escreve sobre os casamentos ilícitos. Ele diz aqui, disse mais o Senhor a Moisés: fala aos filhos de Israel e dize-lhes: eu sou o Senhor vosso Deus. Não fareis segundo as obras da terra do Egito, em que habitastes, nem fareis segundo as obras da terra de Canaã, para a qual eu vos levo, nem andareis nos seus estatutos. Fareis segundo os meus juízos e os meus estatutos guardareis, para andardes neles. Eu sou o Senhor, vosso Deus. Portanto, os meus estatutos e os meus juízos guardareis, cumprindo-os, o homem viverá por eles. Eu sou o Senhor. E aí, do versículo 6 até o versículo 18, existem várias prescrições sobre a ilicitude de determinados casamentos, de determinados comportamentos. Mas, na continuidade, no versículo 18, nós vamos falar aqui sobre as uniões abomináveis. Então, no 19, segundo o livro Levítico, capítulo 18, 19, diz assim o escritor Moisés: não te chegarás à mulher, Deus dizendo a Moisés, não te chegarás à mulher para lhe descobrir a nudez durante a sua menstruação, nem te deitarás com a mulher de teu próximo, para te contaminares com ela, e da tua descendência não darás nenhum para dedicar-se ao deus Moloque, nem profanarás o nome do teu Deus. Eu sou o Senhor. Então, no versículo 22, Deus nos ensina: com homem não te deitarás, como se fosse mulher. É abominação. Nem te deitarás com animal, para te contaminares com ele, nem a mulher se porá perante o animal para juntar-se com ele. É confusão. E continua acrescentando várias coisas, como diz aqui no versículo 24. Com nenhuma destas coisas vos contaminareis, porque com todas estas coisas se contaminaram as nações que eu lanço diante de vós, e a terra se contaminou, e eu visitei nela a sua iniquidade, e ela vomitou os seus moradores. Porém, vós guardareis os meus estatutos e os meus juízos, e nenhuma destas abominações fareis, nem o natural, nem o estrangeiro que peregrina entre vós, porque todas estas abominações fizeram os homens desta terra que nela estavam antes de vocês, e a terra se contaminou. Não suceda que a terra vomite vocês, havendo a vocês contaminado a terra, como vomitou o povo que nela estava antes de vocês. Todo o que fizer alguma destas abominações, sim, aqueles que as cometerem, serão eliminados do seu povo. Portanto, guardareis a obrigação que tendes para comigo, seu Deus, não praticando nenhum dos costumes abomináveis que se praticaram antes de vós, e não vos contaminareis com eles. Eu sou o Senhor, vosso Deus. E no mesmo livro Levítico, no capítulo 20 e o versículo 13, falando sobre as penas dos diversos crimes na lei judaica, dizia assim: se também um homem se deitar com outro homem, como se fosse mulher, ambos praticaram coisa abominável.
serão mortos, o seu sangue cairá sobre eles. Isso aqui a lei judaica prescrevia, consta da Bíblia. Mas nós vimos aqui mais ainda do que simplesmente a morte física, a morte existencial. Nós falamos aqui, nós entendemos sobre morte eterna. Então, aqui no Velho Testamento, nós já vimos prescrições acerca dessas paixões infames, coisas abomináveis a Deus. Mas nós vamos agora ao Novo Testamento. Então, no Novo Testamento, nós podemos começar, então, com Romanos, o livro de Paulo, carta de Paulo a Romanos, no capítulo 1. Já no capítulo 1, nós podemos falar agora sobre a idolatria e a depravação dos homens, onde nós vamos ver aqui, olha, prestem bem atenção. Romanos capítulo 1, versículo 18 e seguintes. A ira de Deus se revela do céu contra toda impiedade e perversão dos homens, que detém a verdade pela injustiça, porquanto o que de Deus se pode conhecer é manifesto entre eles, porque Deus lhes manifestou. Porque os atributos invisíveis de Deus, assim o seu eterno poder, como também a sua própria divindade, claramente se reconhecem, desde o princípio do mundo, sendo percebidos por meio das coisas que foram criadas. Tais homens são, por isso, indesculpáveis. Então não há desculpa para fazer aquilo que Deus disse que é para não fazermos. E não há desculpa para não fazermos aquilo que Deus disse que era para fazermos. Porquanto, tendo conhecimento de Deus, não o glorificaram como Deus, nem lhe deram graças. Não obedeceram a Deus. Antes se tornaram nulos em seus próprios raciocínios, obscurecendo-se-lhes o coração insensato. Inculcando-se por sábios, tornaram-se loucos e mudaram a glória do Deus incorruptível em semelhança da imagem de homem corruptível, bem como de aves, quadrúpedes e répteis. Por isso Deus, prestem bem atenção ao versículo 24, do capítulo 1 da carta aos Romanos. Por isso Deus entregou tais homens à imundícia pelas concupiscências do seu próprio coração, para desonrarem o seu corpo entre si, pois eles mudaram a verdade de Deus em mentira, adorando e servindo a criatura, o homem, em lugar do Criador, Deus, o qual é bendito eternamente. Amém. Por causa disso, Deus os entregou a paixões infames, porque até as mulheres mudaram o modo natural de suas relações íntimas por outro, contrário à natureza. Semelhantemente, os homens também, deixando o contato natural da mulher, se inflamaram mutuamente em sua sensualidade, cometendo torpeza, homens com homens, e recebendo em si mesmos a merecida punição do seu erro. E por haverem desprezado o conhecimento de Deus, o próprio Deus os entregou a uma disposição mental reprovável para praticarem coisas inconvenientes. E aí nós já vimos que nessa passagem de Romanos, por 3 vezes, o apóstolo Paulo dá ênfase ao fato de que Deus permitiu, autorizou, deixou, entregou os homens à própria paixão infame, cheios de toda injustiça, malícia, avareza e maldade, possuídos de inveja, homicídio, contenda, dolo e malignidade, sendo difamadores, caluniadores, aborrecidos de Deus, insolentes, soberbos, presunçosos, inventores de males, desobedientes aos pais,
insensatos, pérfidos, sem afeição natural e sem misericórdia. Ora, conhecendo eles a sentença de Deus, de que são passíveis de morte e morte eterna, os que tais coisas praticam, não somente as fazem, mas também aprovam os que assim procedem. Aqui Deus não livra ninguém. Não adianta você saber que as paixões infames são cometidas por pessoas que você conhece, no sentido de que você permite, ou seja, no sentido de que você aprova, no sentido de que você está de acordo. Aqui Deus diz, mas que também aprovam os que assim procedem. Glória a Deus pela palavra esclarecedora. Romanos 1, 24, 27, nós vimos especificamente. Falando também sobre entregues aos gentios a reprováveis sentimentos. Foi isso que nós tivemos a oportunidade de ver. Mas agora vamos lá para outra carta de Paulo, 1 Coríntios 6, 9 e 10. 1 Coríntios 6, 9, 10. 1 Coríntios. Diz assim. Coríntios 6, 9. Ou não sabeis que os injustos não herdarão o reino de Deus? Não vos enganeis. Nem impuros, nem idólatras, nem adúlteros, nem efeminados, nem sodomitas, nem ladrões, nem avarentos, nem bêbados, nem maldizentes, nem roubadores herdarão o reino de Deus. Tais fostes alguns de vós. E aí nós vamos ter a oportunidade de saber que, embora pecadores, podemos todos ser transformados. Essa é a graça de Jesus. Esse é o amor de Deus. Por isso que Deus é santo, porque Ele ama, e Deus também tem a ira santa. Nós falamos muito sobre a ira santa de Deus até agora. Mas vamos falar nesse versículo da possibilidade que nós podemos ser redimidos, restaurados, transformados, todos nós que cometemos qualquer pecado, qualquer coisa que seja abominável aos olhos de Deus. E nenhum de nós somos santos. Todos nós somos pecadores, somos carentes da glória de Deus. Todos nós pecamos. Não há um que não tenha pecado, ensina o apóstolo Paulo. Por isso a importância de conhecermos a palavra de Deus. Aqui nós não estamos nos colocando como pessoas perfeitas. Ninguém é perfeito. Pelo fato de ser homem, já nasceu pecador, desde o ventre da madre, como diz Davi. Aqui não é. Aqui é nós buscarmos em Deus, nos livrarmos dos nossos pecados com a agir e a força, a intercessão do Espírito Santo em nós, para que não cometamos nenhuma dessas coisas abomináveis aos olhos de Deus. É nesse sentido que nós estamos aqui conversando com os irmãos, buscando para nós algo que realmente seja definidor. E não percamos tempo discutindo, polemizando, contendendo. Não é esse o objetivo. Nós queremos simplesmente dizer o que Deus disse e revelou para todos nós. Aleluia. Então vamos ver bem aqui esse versículo 11 do capítulo 6. Aleluia, Senhor, por isso. Diz ele assim. Tais foste da carta, primeira carta aos Coríntios. Tais fostes alguns de vós, mas vós vos lavastes, mas fostes santificados, mas fostes justificados em o nome do Senhor Jesus Cristo e no Espírito do nosso Deus. Aleluia, Senhor. Nós vamos agora paralisar esse segundo vídeo para darmos continuidade, provavelmente, para a última parte do nosso estudo, do nosso conhecer da palavra de Deus. Agradeço a todos pela paciência e agradeço principalmente a Deus por nos fazer portador dessa palavra, dessa revelação, que muitos não conhecem, inclusive muitos crentes. Agradecemos a Deus por isso, em nome de Jesus. Amém. Amém.